Quem não pensou nesse instante, qual foi o argumento usado para contratar o professor Wagner Mancini? Todo mundo alguns levam mais a sério esse tipo de abordagem, outros não, isso não importa, né? Falou o nome do Corinthians, pronto, eu pulo onde você quiser. Corinthians não dá para comparar em relação à força do Atlético Goianiense. Então, mas nome, né? Qual terá sido? Porque bola, o Atlético está jogando mais. Não é isso, talvez Flávio, o Atlético pague em dia e o Corinthians qual não. terá sido o gatilho? Algumas alternativas. A exposição. Uma coisa é você sentar no banco de reservas do Corinthians como treinador, claro. Outra é você sentar no banco de reservas, com todo respeito, do Atlético Goianiense como treinador. Esse é um argumento. Salário. Segundo eu recebi informação, será um salário abaixo do teto pago pelo Corinthians. Segurança, se isso foi levado em conta. Né? Planejamento, se isso foi levado em conta. Na sua opinião, Flávio, e a pergunta vale para o Nilson também e para o Vampeta, qual foi o gatilho? Tipo assim, argumento 1. Esse é que teve o peso que, balancei. Qual foi, na sua opinião? Só teve um. O Wagner fala assim, bom, aqui eu sou interino, né, no Atlético Goianiense, é interino, que é interino em todo lugar, e aí a tua história, é o nome Corinthians e o nome Atlético Goianiense, só, mais nada. O resto não tem nada, não tem planejamento, talvez até o Atlético tenha mais, porque é mais fechadinho e tal, mas o Corinthians não tem planejamento nenhum, e outro ele vem interinamente pro Corinthians, estava interinamente no Atlético, e aí é isso, só, mais nada, não tem mais nada, não tem mais nenhum atrativo. O elenco por elenco é a mesma coisa. Vai ter uma exceção de saco até maior, que uma pressão maior, mas ele ganha um prestígio, né? É legal pro Wagner, é importante. O Corinthians tem um nome, isso é indiscutível. O Corinthians tem um nome, tem uma marca, então a marca é boa para o agora, segurança zero. Grana, não sei se vai ser mais seguro receber em dia no Atlético Goianiense do que no Corinthians, mas tem a exposição, tem a marca, né? E outra coisa, você entra na justiça e recebe depois também, se for o caso. Então, acho que é por aí. Mas ele era interino no Atlético Goianiense e vem ser interino no Corinthians. Mas é o Corinthians. Nilson, e pra você, o que pesou? É isso, é um desafio pra carreira dele, pronto. Não tem... É o que o Flávio falou, ele nunca treinou assim, ponta a ponta, né? Algumas vezes ele foi interinamente no São Paulo. Mas... Acho que só, né? Que grandão, só, né? Santos não, né? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também, Mineiro, né? Ele chegou a trabalhar no Atlético. Então, mas ele vai para uma equipe de grande exposição, que é o Corinthians, grande cobrança, que é o Corinthians, pega o Corinthians numa situação delicadíssima, o que ele fizer e melhorar, já vai ser lucro. É verdade, o que ele fizer melhorar... Também não é tão difícil melhorar isso aí. O jogo do Corinthians ontem... O jogo do Corinthians ontem, de repente... Parecia que aqueles filmes de horror, sabe? Filme de terror. O Mancini é um bom treinador, ele é um bom técnico, ele sabe arrumar um time, sabe? E ele tem tudo para fazer um trabalho legal. No Corinthians, legal que eu digo, brigar aí por uma vaga em Sul-Americano. Você já pensou, de repente, o Corinthians consegue uma vaga para Libertadores da América com o Mancini? Se consagra. Não, mas aí o cara dá um up na carreira. Eu sei, ele dá, mas ele sai, né? Se conseguir a vaga para Libertadores, uma vaguinha, depois é uma vaguinha Sul-Americana, uma vaguinha para Libertadores. Por que ele veio? É isso que ele Primeiro tem que saber quem é o empresário do Mancini. O empresário do Mancini. Silêncio na plateia. Primeiro tem que saber quem é o empresário. Não, tem que saber. Pra ver qual grau de amizade. Mas cadê a cascata? Uma contradição dessa aí é amizade, cara. Entendi. Tem empresário que tem mais força no Corinthians. Tem outro que surge os... Que aí fica mais difícil de encher o saco do cara. Você sabe quantos já estão preparando isso, o ouvido do presidente da diretoria do Corinthians, sabendo com quem ele não vai ficar? É isso. Tem que saber. Tem primeiro, esse grau de amizade. Isso é verdade. Tem que saber quem é o empresário. Boa, Vamp, boa. É verdade. Você foi mais fundo, é verdade. Dependendo do empresário que for, é mais interessante. Qual o motivo de ser o Mancini? Se o Atlético Goianiense, por mais que você fale que tá jogando uma bolinha, não sei o quê, uma vitória do Corinthians ontem, em cima do Ceará, estaria na frente do Atlético Goianiense. O Jair Ventura foi muito assim, né? Indicação de empresário. Então, sabe que uma vitória do Corinthians ontem, Nilson? Né? O Ceará tava com 10. Eu não vi o jogo, eu tava trabalhando com o Flávio. O Ceará com 10. Uma vitória do Corinthians, o Corinthians estaria hoje na frente do Atlético Goianiense. Quer dizer, o Coelho estaria numa posição melhor do que o Mancini, que veio para o substituir. E o Ceará jogou com 10, né? Não, com 10, olha só. Poderia você com 10. O Bruno fez o jogo e não me contou. Não, Flávio, poderia você estar com 10. Ganhou com 10? Ganhou o Ceará ganhou com 10. Com 10, é isso que eu tô falando. Mas que terrível. Então, o que eu tô falando assim, o Corinthians com 11 veio uma vitória ontem,
porque o Ceará com 10 estaria hoje na frente do Atlético Goianiense, da onde vem o treinador que vem para resolver a situação do Corinthians, que está muito mal na tabela. Olhando os números tudo, questão de amizade. Tem que saber quem é o empresário forte. Não que o Mancini seja ruim. Nada disso. Eu tô falando assim, qual o motivo de você pegar o Wagner Mancini para salvar o Corinthians, aonde uma vitória do Corinthians no jogo de ontem, que o Corinthians estava com 11, o Ceará com 10, ficaria na frente do time que ele dirige, que é do Atlético Goianiense. E outra coisa, vocês já disseram sobre isso. A segunda pergunta. Isso aconteceu vocês acham que ontem, a conversa para o Mancini, ou já faz tempo que essa conversa vem acontecendo? Já vem acontecendo, claro. Claro, tanto é que eu acho que... Tanto é que quando acabou o jogo, o André já deu a declaração. Eu acho que vinha assim, não, ele não ligou do fica estádio. Fica de sobreaviso. O Mancini estava jogando um pouco antes. Essa conversa não foi direta com o Mancini. Não é. Claro, é empresário. O empresário do Mancini, ó. Sim, mas o Mancini sabia. Não. Porque você não pode chegar para um treinador que está no mesmo horário jogando. É um pouquinho antes, o Atlético. Então, mas na mesma rodada. Você já pega o empresário do cara e fala assim: eu tô torto aqui porque eu tô vendo que é o empresário do Mancini. Fica de sobreaviso, porque se aqui o cara não der certo, que é o Coelho, não ganhar o jogo, eu trago o seu treinador. Esse empresário deve ter passado por Mancini, ó. Pode ser que a gente pode ir pro Corinthians. Só o Corinthians não ganhar que a gente vai. Torça pra perder. É verdade. É dessa forma que eu tô te falando. O Fábio Melo quem é o empresário? O Fábio Melo trabalha para um empresário. Mas... Fábio Melo é empresário. Não, eu sei, mas ele trabalha para um grupo maior, para um grupo de... Mas é o Fábio Melo? Pelo que tá aqui, deixa eu ver se o Fábio Melo é isso mesmo, que tava no São Paulo, que saiu na hora tirando pedras quando foi a contratação do Diniz, pô. Eu sei, mas é o Fábio Melo que é empresário do Mancini. Não, mas o Fábio Melo ele trabalha para um grupo maior. Ele trabalha para um... Ele é empresário, sim, aqui no Brasil, mas ele trabalha para um empresário internacional. Ele deu uma entrevista falando que falaram com o Mancini, que era o Mancini que ia ficar no lugar do Diniz, e depois teve a reunião dos atletas e os caras quiseram o Diniz. Eu não sei qual é a relação dele, mas de qualquer maneira, eu queria saber exatamente quando foi o primeiro contato. Essas coisas, pode ter certeza, só o tempo vai dizer, né? Mas o primeiro contato, tipo assim. Primeiro contato aí com o empresário. Passa pro seu treinador, passa pro seu treinador, que ele fique de sobreaviso. Que se o menino cara não der certo, eu trago o seu empresário, eu trago o seu treinador. E aqueles nomes todos que foram citados? Era fumaça só? Por exemplo, alguém falou aqui. Filipão, Dunga. Alguém falou aqui, acho que foi o Nilson ou o Flávio, não sei, ou até o Vampeta, que o Cruzeiro ia fazer uma proposta pro Filipão. Tá aqui, Globo.com. Vem cá. Nilson. Não, primeiro foi polícia. Nilson, você acha que é normal? Não é normal, mas é viável. Não, é normal alguém chegar pro Luiz Felipe Scolari e oferecer o momento atual, não falando da história, o momento atual do Cruzeiro para o Scolari assumir. Vocês acham que isso é cara de pau? Como é inaceitável. Como é que é o nome do futuro presidente do Santos aí, ou que vai concorrer? Rueda. Seu Rueda. Deve ter um seu Rueda lá do Cruzeiro. Um cara amante do Cruzeiro, um cara apaixonado, milionário, fala assim, ó, convida o Filipão, eu pago o salário do Filipão. Adiantado. Pra mim, grana não é problema. Vê o que ele quer ganhar, que eu pago o salário do Filipão 3 meses adiantado. Mas eu quero trazer o Filipão. Isso aí no futebol também existe, esses caras apaixonados. Não, eu não tô claro, o Rueda não pagou uma dívida do Santos. Mas eu não tô negando. Então é viável, isso é viável. Mas o Dorival Júnior vendo o Atlético, imagine do Vasco, ele fala assim, já tem o compromisso. Imagine o Atlético Mineiro na ponta da tabela. Imagine como é que deve estar Belo Horizonte. O Atlético na ponta da tabela e o Cruzeiro arriscado para cair na Série C. Então esses milionários, torcedor do Cruzeiro, que deve ter alguém lá, como o Atlético, pegou uma construtora para bancar o Atlético Mineiro. O Atlético tem uma construtora bancando. Construindo um estádio. Construindo um estádio para o Atlético Mineiro. Eu não teria essa coragem. Não, então, mas é isso. Precisa ter